O Juruna colocou aí que não foi feito pela universidade, ela juntou todos esses dados e fez um relatório em cima disso. Mas ela teve trabalho de campo também, né? Sim, sim. Ela não teve, até porque eles pediram 4 anos para poder. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Pessoal, só vamos fazer verificar a questão do quórum para nós podermos iniciar a reunião, tá ok? Um instante só. Pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença e a colaboração de todos. Mais uma vez em uma reunião do Conselho de Gestão e Regulação, desta vez a 30ª reunião ordinária, tá, do Conselho. Agradeço a participação de todos mais uma vez. E para iniciar nossa reunião, já verificamos então que tem o quórum necessário. E a primeira pergunta que eu faço é se algum conselheiro gostaria de incluir alguma pauta a esta reunião. Como não houve manifestação de nenhum membro para inclusão de pauta, vamos falar da nossa pauta de hoje, tá? Que é o reajuste tarifário anual da Saneamento Goiás S.A. para o ano 2024, tendo como ano base 2023. Tá? A apresentação nossa, pessoal, tá, será da Carla Cristina, nossa diretora de regulação, vai iniciar a sua fala, tá, apresentando os trabalhos, e o Severiano, que é o nosso gerente de contabilidade regulatória, vai apresentar o trabalho elaborado em conjunto das 4 agências que existem aqui no nosso estado de Goiás. A Agência Goiana de Regulação a nível estadual, a Agência de Goiânia, da Municipal de Goiânia, a de Rio Verde e a de Anápolis. Carla, você está com a palavra. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos os conselheiros. Vocês me ouvem bem? Perfeitamente. Obrigada. Então, como o presidente disse, nós vamos apresentar aos senhores conselheiros hoje o resultado de um trabalho, né, que foi o cálculo do índice de reajuste tarifário anual da Saneamento de Goiás, que é a prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Goiânia e também em outras dezenas de municípios, né, no estado de Goiás. Esse trabalho ele foi realizado em conjunto com a Agência Goiana de Regulação, a AGR, por força de um convênio que nós temos com a AGR. Esse convênio ele foi feito com vistas a viabilizar o trabalho conjunto com relação às questões econômicos financeiras,
tendo em vista de que a tarifa é única para todo o estado e o subsídio dessa tarifa é cruzado. Nós realizamos esse trabalho em conjunto também com a Agência de Regulação do município de Rio Verde e com a Agência de Regulação do município de Anápolis. Para apresentar o resultado desse trabalho, eu vou passar a palavra para o Severiano, que é o gerente de contabilidade regulatória aqui da Diretoria de Regulação, e logo em seguida eu vou apresentar aos senhores conselheiros o parecer da Câmara Setorial, que sugeriu a este conselho que esse reajuste fosse homologado. Severiano, boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os conselheiros. Boa tarde também a todos que participam dessa reunião. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Vocês estão vendo em modo de... Ok? Bom, então vamos falar de reajuste das tarifas da Saneago, IRT 2024. Em 14 de setembro do ano passado, 14 de novembro, a prestadora oficializou um pedido para darmos início ao processo de reajuste tarifário anual. Em resposta a essa solicitação, foi estabelecido um grupo de trabalho composto por técnicos das 4 agências reguladoras. Então, nesse grupo, nós tínhamos especialistas da agência estadual, AGR, da nossa agência, AR, da agência de Rio Verde, a AMAI, e também da agência de Anápolis, a ARME. Todos os cálculos foram realizados considerando os dados apresentados pela prestadora de serviço, e todo o trabalho foi pautado nas legislações vigentes e pertinentes ao assunto. O resultado é a nota técnica número 1, 2024, do qual passamos a apresentar agora aos senhores. De modo geral, a metodologia para o cálculo do IRT, quando eu falar IRT, eu estou me referindo a Índice de Reajuste Tarifário, a metodologia é a mesma do ano passado, ou seja, estamos nos pautando na nota técnica número 1 de 2023. Resumidamente, essa metodologia consiste na definição do período de referência, definição do índice geral de qualidade, identificação e seleção dos custos e rúbricas consideradas no estudo para cálculo do IRT, determinação de quais custos estão sujeitos ao controle da prestadora de serviço e quais não estão sujeitos ao seu controle, custos não gerenciáveis, cálculo da representatividade percentual de cada custo e rúbrica, definição dos índices inflacionários, que atualizarão cada um dos custos e rúbrica, e cálculo do IRT, utilizando as fórmulas definidas na nota técnica número 1 de 2023. Eu vou abordar rapidamente cada um desses tópicos. Período de referência. Período de referência é o período que nós consideramos para cálculo, determinação e aplicação dos índices de atualização monetária. Geralmente, o período de referência, ele tem uma correspondência, uma relação com a data de aniversário da tarifa. Então, se o ano passado nós tivemos uma tarifa que foi aplicada, que começou a ser aplicada em abril, e para isso utilizamos índices acumulados até janeiro de 2023, para esse ano, a sistemática é a mesma, ou seja, consideraremos os índices acumulados, de fevereiro de 2023 a janeiro de 2024, mantendo assim o marco temporal do ciclo tarifário. Índice geral de qualidade, o fator Q. Bom, como eu disse para vocês, a metodologia é a mesma, mas nós temos para esse IRT esta inovação, que é a aplicação da componente de qualidade, o IGQ. Eu falo aplicação porque em 2022 nós tivemos aprovação por esse conselho da metodologia do IGQ, que foi a nota técnica conjunta número 7. Agora estamos aplicando essa metodologia neste IRT. Para eu apresentar o resultado do IGQ desse ano, eu preciso falar do fator X. Falar do fator X, eu preciso falar também de revisão e reajuste tarifário. Então, antes de apresentar os resultados do IGQ desse ano,
me permita, primeiramente, fazer algumas explicações. A Lei Federal 11.445, que é o Marco Nacional do Saneamento, estabelece 2 mecanismos de atualização da tarifa. Nós temos a revisão e os reajustes tarifários. A revisão ela pode ser extraordinária, que é quando acontece um fato não previsto em contrato, como, por exemplo, uma pandemia. Caso uma pandemia afete o equilíbrio econômico-financeiro da prestadora, ela pode e deve pedir uma revisão extraordinária. E nós temos a revisão periódica, que é aquela revisão que acontece a cada 4 ou de 5 em 5 anos, a depender de como é normatizado em cada estado. Se eu não me engano, a Agência Nacional irá padronizar esse período para 5 anos. Então, na revisão periódica, a gente faz uma reavaliação de todos os componentes da tarifa, a gente reavalia custo, a gente avalia os investimentos, estima as receitas necessárias para cobrir esses investimentos. Também no processo de revisão periódica, a gente busca estabelecer mecanismos de eficiência operacional, qualidade no serviço e mecanismos também de compartilhamento dos ganhos de produtividade com o usuário. Isso é a revisão periódica. E nós temos também os reajustes tarifários. O reajuste tarifário é um processo mais simples, mas não menos importante, que é recomposição inflacionária. Nesse próximo slide, os senhores podem visualizar um gráfico que nos ajuda a entender bem essa sistemática de revisão e de reajuste. Então, no eixo vertical, no eixo da ordenada, nós temos as revisões tarifárias, e no eixo horizontal, na abscissa, nós temos os reajustes tarifários. Então, lá na revisão tarifária, a gente estabelece um valor que, multiplicado pelo volume, irá gerar uma receita que deve manter e financiar os investimentos para o setor. Esse valor ele permanece fixo até a próxima revisão tarifária, e esse período entre as revisões a gente chama de ciclo tarifário, quando então na outra revisão a gente faz nova avaliação e estabelece novos patamares de valores, né? Acontece que pelo regime de regulação por incentivos, que é o regime de regulação praticado no Brasil, como a gente estabelece uma tarifa que permanecerá a princípio fixa, né? Como a gente tem a inflação, a gente precisa do processo de reajuste tarifário. Então, o processo de reajuste tarifário é para que aquilo que nós estabelecemos lá na revisão tarifária não tenha o seu poder de compra corroído pela inflação. E no processo de reajuste tarifário, a gente reajusta os custos gerenciáveis da companhia, que são aqueles custos que a empresa tem liberdade para administrar, como, por exemplo, despesa de pessoal, e custos não gerenciáveis, quando essa liberdade ela não existe ou é limitada, como, por exemplo, a TRCF, né, que é repassada para ela. Acontece que essa tarifa que estabelecemos lá na revisão, que a gente chama também tarifa de equilíbrio, exatamente porque ela equaciona receita igual a custos e despesas, mesmo com os processos de reajuste, pode acontecer ao longo do ciclo tarifário um descolamento desse equilíbrio, porque a receita vai variar, vai evoluir, e os custos de operação também vão variar. E isso acontece por conta do que nós chamamos de ganhos de produtividade que a companhia vai tendo ao longo do ciclo tarifário. Então, esses ganhos de produtividade são melhorias na operação, eficiência tecnológica, e também nós estamos falando de uma concessão. O aumento do número de usuários vai acontecer, e aumentando o número de usuários, você diminui os custos fixos. Então, esses ganhos de produtividade fazem com que o custo da operação diminua. E se nós não estabelecermos um mecanismo de compartilhamento desses ganhos, a empresa, ao longo do ciclo tarifário, irá se apropriar desses ganhos, o que, do ponto de vista regulatório, não é o ideal. Então, a Lei 11.445 diz que nós devemos compartilhar parte desses ganhos de produtividade com os usuários. E o mecanismo que nós utilizamos de compartilhamento é o que nós chamamos de fator X, né? E lá na revisão tarifária, na nota técnica conjunta número 6, nós estabelecemos uma metodologia para o fator X, e na nota técnica número 2, nós calculamos esses ganhos de produtividade
da prestadora ao longo do ciclo, que ficou um valor de 0,9%. Então, como que isso é repassado ao usuário? Esse 0,9%, sendo a componente de produtividade do fator X, ela vai funcionar no processo de reajuste tarifário como um fator de redução do IRT. Ou seja, se a companhia ela vai ter 3% de reajuste, ela não vai ter 3%, vai ser 3% menos o 0,9%. Então, esse foi o fator estimado àquela época, e inclusive esse 0,9% foi aplicado no último IRT. A questão é que, pela metodologia do fator X, faltávamos ainda aplicar, né, a componente de qualidade, que é a IGQ. A importância da componente de qualidade reside no fato de que, quando nós incentivamos a redução do custo de operação, quando nós incentivamos que a prestadora seja mais eficiente, pode acontecer que essa eficiência ela faça em detrimento da qualidade do serviço. E isso, do ponto de vista regulatório, também não é o ideal. E por isso que nós estabelecemos, então, um aspecto de qualidade dentro do fator X. E em 2022, através da nota técnica número 7, que foi inclusive aprovada por este conselho, estabelecemos um modelo, né, para cálculo dessa componente de qualidade, que consiste no modelo de regulação por menu, baseando-se em indicadores selecionados que refletem a qualidade dos serviços prestados. O que a gente fez? Isso passou por audiência, consulta pública, discussão com toda a sociedade civil. A gente pega aspectos da regulação do qual nós desejamos incentivar, desses aspectos estabelecemos indicadores, e com base nos indicadores, no histórico, né, do desempenho da prestadora, a gente estabelece metas também e um menu de metas, conforme a metodologia da nota técnica número 7. Um exemplo desse menu é esse que eu apresento aos senhores. Então, por exemplo, se dentro desse menu de metas, a prestadora, por exemplo, escolhe 94,28 de meta a ser perseguida num determinado ano, considerando a polaridade do indicador maior, melhor, se ela atingir 95,5, ela vai ter um plus na tarifa, né? Ela vai ter um bônus. O inverso também é verdadeiro. Se ela atingir, por exemplo, 93,56 abaixo do desempenho do qual ela perseguiu, isso também tem um efeito negativo, né? Vai ter uma redução na tarifa. Então, lá na nota técnica número 7, nós estabelecemos esses indicadores, né? E estabelecemos metas para esses indicadores que eu apresento aí aos senhores. Em janeiro de 2023, a prestadora, por meio de ofício, informou aos reguladores que iria perseguir as metas centrais de cada menu. E, em fevereiro deste ano, ela apresentou todos os dados, os resultados do desempenho dela, que passou, então, a ser calculado pelos reguladores, né? Os reguladores se debruçaram nos dados, e o resultado do IGQ para esse ano é apresentado nesse slide, que é o valor de menos 0,100%. Lembrando que o IGQ ele assume um efeito positivo ou negativo, ele impacta negativamente ou positivamente o IRT, a depender do desempenho da prestadora de serviço. E aqui foi menos 0,6%, 100%. Considerando que a componente de qualidade é uma componente do fator X, e ela teve um desempenho negativo, esse valor, então, é somado ao 0,9%, e para esse ano, nós temos um fator X de 1,01%. Ou seja, esse fator será o fator redutor do IRT neste ano, por conta da componente de produtividade e por conta também da componente de qualidade. Bem, calculado o fator X, nós passamos, então, a calcular o IRT. A metodologia do IRT está bem detalhada na nota técnica número 1 de 2023, e ela é simples. Consiste em, com base nas despesas financeiras dos 4 anos anteriores ao ano do reajuste, a gente calcula, então, a representatividade de cada uma das despesas em relação ao custo total da companhia. Então, nessa tabela, os senhores podem ver aí, por exemplo, a representatividade da despesa de pessoal de 39,97%,
material de tratamento de 2,07%, energia elétrica 8,31%, aí tem alta tensão e baixa tensão, né? E também nós fazemos uma divisão entre os custos gerenciáveis, porque o fator X tem que impactar os custos gerenciáveis, que são os custos que ela tem capacidade de administrar, e os não gerenciáveis, que são despesas fiscais e tributárias e taxa de regulação e fiscalização. Bom, com base na representatividade, a gente aplica o índice inflacionário para atualizar a respectiva despesa. Eu apresento aí aos senhores, está na nota técnica número 1, os índices que atualizarão cada uma dos custos e rúbricas, né? Então, pessoal e honorários será atualizado pelo INPC, material de tratamento, produtos de laboratórios e combustíveis, o IGPM, material, IPCA, despesas gerais, ocupação, IPCA, energia elétrica, alta tensão, ANEEL, né? Alta tensão, energia luz, ANEEL, baixa tensão. Serviços de terceiros, o INPC, despesas fiscais e tributárias, IPCA, taxa de regulação e fiscalização, IGPDI, e investimentos, INCCDI. Bom, com base nos índices inflacionários, e isso são dados divulgados, né? Tem índice aí que é divulgado pelo IBGE e outros pelo FGV e outros pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Nesse slide eu apresento aí os índices acumulados, o resultado deles, e resumidamente, para o IEPC o acumulado ficou em 4,51%, o INPC em 3,82%, o INCCDI em 3,3%, o IGPM em menos 3,31%, teve deflação, a ANEEL, a IGPDI, menos 3,59%, a ANEEL alta, deflação de menos 5,30%, e a ANEEL baixa tensão, 7,08%. Bom, com base na representatividade e nos índices acumulados, a gente então faz uma média ponderada. Lembrando que, pela metodologia, primeiro a gente encontra um IRT dos custos gerenciáveis, depois um IRT dos custos não gerenciáveis, e aí sim uma média ponderada dos dois, e chegamos ao resultado. Então, calculando o IRT dos custos gerenciáveis menos o fator X, nós temos aí um percentual de 1,69%, como é apresentado aos senhores. Calculando também o IRT dos não gerenciáveis, né, a representatividade mais o indicador relacionado, chegamos a um percentual de 4,13%. Após encontrar esses dois fatores, né, nós então fazemos uma média ponderada, considerando a representatividade dos custos gerenciáveis vezes o IRT dos custos gerenciáveis e a representatividade dos custos não gerenciáveis vezes o IRT da não gerenciável. E todo esse trabalho, chegamos aí a um IRT final de 1,95%. Tá? Então, a gente tem uma metodologia, né? E todo o trabalho, né, redundou nesse IRT de 1,95%. Então, caso aprovado pelos senhores, teremos aí esse fator de atualização das tarifas da Saneago para o ano de 2024. Bom, essa é a apresentação, eu retorno a palavra para Carla, né, para a diretora Carla, e me coloco à disposição aí também para demais esclarecimentos. Obrigado. Obrigada, Severiano. Eu vou apresentar para os senhores agora o parecer emitido pela Câmara Setorial dos Serviços de Água e Esgoto. Só um instante que eu vou projetar a tela. Vocês visualizam? Ok. Então, todo o processo de reajuste tarifário, ele foi conduzido por meio de um processo via SEI. A Câmara Setorial, ela se reuniu e emitiu o seguinte parecer.
trata os autos de solicitação da prestadora de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de abertura de processo de reajuste tarifário anual 2024. Esses considerandos, eles se referem às atribuições da agência de regulação no sentido de aprovar os reajustes e as revisões tarifárias da prestadora de serviço. Eu vou passar para o terceiro parágrafo. Considerando que nos termos da nota técnica conjunta número 1 de 2024, os técnicos da Diretoria de Regulação analisaram todos os dados e documentos encaminhados pela prestadora de serviço, aplicaram as metodologias estabelecidas nas notas técnicas conjuntas 12 de 2021 e 7 de 2022 e calcularam o de Goiás. Considerando os termos da minuta de resolução normativa 022, que dizem seu artigo 2º e 4º, respectivamente. Artigo 2º. Conforme cálculos constantes na nota técnica conjunta número 1 de 2023, o índice de reajuste tarifário anual é de 1,95%. O artigo 4º. O índice de reajuste tarifário anual deverá ser aplicado nas faturas vencíveis a partir de 1º de abril de 2024, desde que a notificação aos usuários respeite o prazo obrigatório de 30 dias de antecedência. Considerando que em 20 de fevereiro, esta Câmara Setorial dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, em reunião realizada na modalidade online, através da plataforma Google Meet, discutiu o índice de reajuste tarifário anual, onde estavam presentes os seguintes membros: Francisco das Chagas Magalhães Sobrinho, que é o coordenador da Câmara Setorial e o representante deste conselho na Câmara. A Gisele Carneiro da Silva Teixeira, que é representante da Universidade Estadual de Goiás. Alfredo Rocha Araújo Neto, que é o representante da prestadora de serviços. Lúcia Helena Santos Pinheiro, que é representante da ABS Seção Goiás. A Adriana Pereira, que é representante do Conselho Regional de Economia. E eu, que faço parte também da Câmara Setorial, que represento a Agência de Regulação de Goiânia. A Câmara Setorial dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, instância consultiva do Conselho de Gestão e Regulação, manifesta pela homologação do índice de reajuste tarifário anual de 2024 de 1,95% a ser aplicado pela Saneamento de Goiás na cobrança pela prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Esse parecer foi datado do dia 20 de fevereiro de 2024 e ele consta nos autos com todos os cálculos e com todos os documentos que a prestadora de serviços emitiu e nos encaminhou e que nós analisamos. Eu gostaria de passar a palavra aos senhores conselheiros, para caso tenham alguma dúvida, para que a gente possa sanar. Como nenhum conselheiro se manifestou em algum questionamento ou contribuição à nossa pauta, levo então agora ao momento de votação. Quem tiver alguma questão a ser colocada ou discorda, se manifeste, por favor. E quem concorda, fique como está. Obrigado. Aprovado por unanimidade. Pessoal, muito obrigado pela participação mais uma vez. Tá? É muito bom contar com a presença e participação de vocês. Obrigado. Está encerrada a reunião. Boa tarde. Obrigado. Até mais, doutor. Boa Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada.